Faltam ainda bastantes participantes, uma vez que temos cerca de 450 pessoas inscritas neste Congresso. Temos entre nós, pelo menos foi autorizada a sua permanência, representantes colegas nossos de Santo Tomé e da Direção-Geral dos Impostos de Santo Tomé e Príncipe. Não sei se já estarão presentes ou não. Sei que estão cá colegas nossos de Santo Tomé, representantes da Direção-Geral das Contribuições e Impostos de Santo Tomé, com quem a Ordem tem mantido uma excelente relação. E eu quero felicitar os Institutos Superiores de Contabilidade e Administração do país, em especial na entidade do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, de Lisboa, enfim, não só pela maravilhosa ideia que tiveram na realização deste evento, mas pelo tema, a aceitação do tema de que nós hoje aqui vamos tratar. Nós temos uma certa propensão para, resolvidos os problemas, descarregamos e não pensamos mais neles. Não pensamos na sua gênese, naquilo que os origina, naquilo que lhes dá vida. E depois, quando às vezes voltamos a ter o mesmo problema, lamentamos, mas voltamos a repetir exatamente as mesmas questões, sem que tenhamos a coragem de analisar em profundidade o que é que está na origem de determinados comportamentos, o que é que está na origem de determinados atos, o que é que está na origem de determinados factos. E o tema de per si é suficientemente aliciante para termos trabalhos que foram enviados a este Congresso, 188 trabalhos. Penso que é o recorde dos congressos, eventualmente. Penso que será, pelo menos, o congresso de custos que nós realizamos no âmbito do IAC, não atingimos este montante, e destes 188 foram selecionados 128 para, durante o evento, serem analisados em sessões paralelas e, porquanto, naturalmente, a oportunidade de discutir isto. Mas eu acho que é importante. Porquê? Vamos lá ver. A contabilidade pública como fator de transparência. Antes de mais nada, nós temos que pensar numa coisa importante. Nós, ao pagarmos os nossos impostos, nós alienamos uma parte da nossa comodidade a que temos direito. Porque nós empobrecemos em prol da sociedade em que nos inserimos. Mas temos que interrogar se a forma como esses impostos são depois geridos se reverte ou não para nós cidadãos, algo de que justifique esse mesmo pagamento. Dito de outra maneira, e voltando ao mesmo tema inicial, nós estamos habituados, aparece-nos o IRS para pagar e a gente paga e diz, então dinheiro. Mas lá paga, depois de estar pago, acabou, não pensa mais naquilo, só daqui a um ano é que volta novamente a pensar naquelas coisas. E como é que o nosso Estado é gerido? Como é que a nossa administração pública é gerida? Há um mínimo de conhecimento da forma do seu trabalho? Há um mínimo de racionalidade na estrutura, no seu funcionamento? Há um mínimo de análise de custo-benefício quanto àquilo que se gasta na nossa administração pública? E dos nossos governantes? Há a consciência necessária para ter uma organização capaz de lhes responder às suas próprias necessidades e à informação que eles carecem para as tomadas de decisões? E há um interesse em que os cidadãos compreendam no que é que se gasta e porquê é que se gasta? Ora bem, este tema do nosso Congresso levanta uma série de questões enormes que vão muito para além do próprio tema. Vão da nossa responsabilidade, da nossa inserção na própria sociedade em que vivemos e as responsabilidades que nelas temos. Porque na medida em que nós não questionarmos determinados comportamentos, na medida em que nós aceitarmos pacificamente esses mesmos comportamentos, nós acabamos por ser coniventes com eles. E porquanto este tema deste Congresso é uma espécie de grito que procura chamar a atenção da necessidade de organização da nossa administração pública
naturalmente tendo como suporte a contabilidade que tão mal tem sido tratada ao nível da nossa administração pública. Muito mais ao nível da administração pública do que ao nível das empresas. Porque ao nível das empresas vem a ordem e diz faça-se, e as empresas têm que fazer. Ao nível da administração pública não se faz essa ordem, continua-se no ram-ram, que enfim, que todos nós sabemos, e que depois acordamos um dia e diz assim, olha, este ano vai ter que ter mais aumento do IRS, porque o BPN tinha 12 mil milhões de euros, ou lá o que era, de valor que nós temos que ir cobrir o déficit. E depois apareceram mais 1.200.000 euros, 1.200 milhões de euros na Madeira, porque não se conhecia, que a dívida aumentou, assim de um dia para a noite, 1.200 milhões de euros. Ora bem, desculpar-me-ão, mas nós temos direito a que a vida pública não seja feita exatamente com base nesta incerteza, nesta insegurança. Nós temos direito, porque sacrificamos a nossa comodidade, a nossa família, por vezes até o futuro dos nossos filhos, para cumprirmos com as obrigações de cidadania. E nós temos também que lançar um grito para que quem gere as questões de cidadania nos faça algum regresso de preocupação de rigor, de qualidade e do direito à informação que nós temos. E porquanto a oportunidade deste tema é uma oportunidade fundamental e importante, na medida em que estamos também na própria Comissão de Normalização Contabilística a discutir exatamente um documento da implementação da contabilidade, da administração pública, da digrafia contabilística. Porque, aliás, sem digrafia não é possível falar sem contabilidade. Não faz sentido nenhum falar sem contabilidade. É que o regime unigráfico pode resolver o problema. Mas eu, por acaso, escrevi no editorial da revista recentemente em que eu dizia exatamente isso. Consome-se e morre no momento em que acontece. Não deixa história, não deixa rastro e não consegue, naturalmente, porque não tem história, não consegue ser proativo e não permitirá, naturalmente, construir sobre ele uma possibilidade de futuro. E por isso, é necessário que nós, como cidadãos, façamos este apelo e despertemos as consciências de todos aqueles que lidam com esta temática da importância da contabilidade pública, do direito que o cidadão tem em ser informado porque que paga e o direito que o cidadão tem de ser informado porque paga. E como dizia um professor de contabilidade, dizia-me uma coisa muito simples. Dizia o Dr. Albino Oliveira, o professor Albino Oliveira dizia-me uma coisa muito simples. Nossa bastonário, dizia-me ele, eu não entendo como é que sem contas é possível governar. E falar sem contas, pelo menos eu não conheço outro mecanismo mais eficiente para determinar essas contas do que a contabilidade. É isso que nós pretendemos exatamente com este Congresso. Tem muitos defeitos, como dizia o Churchill, da democracia. Tem umas coisas, tem defeitos horríveis, vejam bem que até que permite criatividade. A gente fazer um juízo de valor sobre os bens, por isso, sobre as informações da contabilidade, vejam bem. Mas não obstante os seus defeitos todos, os outros ainda são todos muito piores. E por isso, ainda é aquele que efetivamente nos consegue dar informação fidedigna para podermos tomar as decisões e podermos, naturalmente, fazer o exercício dos nossos direitos como cidadãos. E por isso é que eu dizia no princípio, o tema do nosso Congresso vai além por isso, da organização de um evento e procura chocar as consciências. Perguntar-nos, sem contas não é possível governar, e então procuremos que os nossos governantes tenham a consciência de querer contas e de implementarem o mais rápido possível a contabilidade digráfica na administração pública. Muito obrigado.